Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 53, versos do 1 ao 12. Isaías 53, versos do 1 ao 12. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, e nem houve engano algum na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperam na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que Deus aplique a sua palavra a cada coração aqui presente nesta noite, em nome de Jesus. A cruz de Cristo é a mais eloquente expressão do amor de Deus por você. A cruz de Cristo é a mais eloquente expressão do amor de Deus por você. Deus me ama? Sim, Deus te ama. Deus te ama como ninguém nunca te amou. Deus ama você, e Ele escreveu esta verdade, meus queridos e amados. Esta verdade Ele não escreveu nas nuvens em letras de fogo, mas esta verdade Ele revelou na cruz do seu Filho. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato em que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Você é tão amado por Deus, Ele amou você de tal maneira, que deu tudo, deu a si mesmo, deu a seu único Filho. A cruz de Cristo não foi um acidente, mas um apontamento de Deus desde a eternidade.
Cristo veio para morrer. Ele foi morto desde a fundação do mundo. Ele nasceu para ser o nosso substituto, representante, o nosso fiador. A cruz sempre estava ou sempre esteve incrustada no coração. Ele esteve pronto para recebê-la. Sempre esteve diante dos olhos de Cristo. Ele jamais recusou a cruz. Ele jamais recuou da cruz. Ele marchou para ela. Ele marchou em direção a ela, como um rei caminhando para a coroação. O amor de Deus por você é eterno. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Deus é amor. Ele não desiste de você. A cruz de Cristo foi o seu gesto mais profundo. O seu gesto mais profundo de sacrifício. Ele deixou a glória, o trono. Ele esvaziou-se, tornou-se homem, servo, foi perseguido, foi açoitado, foi preso, foi cuspido, foi pregado na cruz. Sendo Deus, ele se fez homem. Sendo Senhor, se fez servo. Sendo santo, se fez pecador. Sendo bendito, se fez maldito. Sendo o autor da vida, deu a sua vida. Quem levou Jesus à cruz? Quem levou Jesus à cruz? A morte de Cristo, ela não foi determinada por fatores circunstanciais. Não foram as circunstâncias que geraram a morte de Cristo. Cristo não foi morto porque os sacerdotes o prenderam. Cristo não foi morto porque o sinédrio o sentenciou. Cristo não foi morto porque Pilatos o entregou. Cristo não foi morto porque os judeus o acusaram. Cristo não foi morto porque Judas o traiu. Cristo não foi morto porque Pedro o negou. Cristo não foi morto porque os soldados o pregaram na cruz. Quem levou Jesus à cruz então? Quem levou Jesus à cruz? Os nossos pecados levaram Jesus à cruz. O verso de número 5 diz: e ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O verso 8, na parte B, diz: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. O verso 12 diz: levou sobre si o pecado de muitos. O verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O que matou Jesus não foram os açoites, nem os soldados, nem o suplício da cruz, fomos nós, os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, ele foi moído pelos nossos pecados. Na cruz, ele sofreu o cálice da ira de Deus sobre o pecado. Na cruz, ele foi feito pecado por nós. A espada da lei caiu sobre ele, pois ele era o nosso substituto. O Pai levou a cruz. O Pai o levou à cruz. O verso 6 diz: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O verso 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. O verso 4, na parte B: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus não foi à cruz porque a multidão sanguinária, sedenta, gritou: crucifica-o, crucifica-o.
ele não foi à cruz porque os sacerdotes o entregaram por inveja, ele não foi à cruz porque Judas o traiu por ganância, Pilatos o sentenciou por covardia e os soldados o pregaram na cruz por crueldade. Ele foi à cruz porque o Pai o entregou por amor. Jesus voluntariamente foi à cruz. Certamente, diz o verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Verso 10, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verso 11, o seu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. O apóstolo Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Que tipo de sofrimento Jesus suportou? Jesus suportou o sofrimento moral e espiritual. Seu sofrimento foi repulsivo. Ao vê-lo, os homens escondem o rosto. Seu sofrimento não produziu compaixão nos outros, e dele não fizemos caso. Ele teve experiência íntima e longa com o sofrimento, homem de dores, e sabe o que é padecer. Ele sofreu rejeição. O verso 3 diz, o mais rejeitado entre os homens. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele foi rejeitado pelos religiosos da sua época, que eles chamaram de fanático, mentiroso, blasfemo. Ele foi rejeitado pela mesma multidão que o aplaudiu empolgada com seus milagres. Agora, como uma turba, como uma súcia sanguinária sedenta, grita diante de Pilatos, crucifica-o, crucifica-o. Caia sobre nós o seu sangue. Ele foi rejeitado pelas autoridades romanas. Herodes o Grande quis matá-lo quando ele ainda era criança. Pilatos covardemente entregou para ser crucificado. Herodes Antipas o escarneceu. Ele foi rejeitado pelas autoridades judaicas. O sinédrio forjou testemunhas falsas para acusá-lo. Acusaram-no de blasfêmia, cuspiram no seu rosto. Ele foi rejeitado pelos seus apóstolos. Judas o traiu, Pedro o negou, os demais o abandonaram e fugiram. Ele foi rejeitado pelo próprio Pai. Expressão difícil da gente compreender, mas a gente entende sim, porque ele ali simbolizava todo o pecado. Quando Deus lançou sobre ele as nossas iniquidades, ele foi feito pecado por nós. Nesse momento, ele sentiu o desamparo de Deus. E nesse momento ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Ele ainda é rejeitado quando amamos mais o pecado e ainda rejeitamos o seu Espírito. Ele foi humilhado. E como um dos quem os homens escondiam o rosto, o sinédrio o humilhou, cuspindo nele. Os soldados o humilharam, açoitando e rasgando o seu corpo com fortes açoites, colocando na sua cabeça uma coroa de espinhos, dando-lhe pancadas na cabeça. Jesus foi humilhado ao ter que carregar uma cruz pelas ruas agitadas de Jerusalém, ao lado de 2 ladrões. Ele foi humilhado pelas vozes da multidão ao pé da cruz.
Ele foi humilhado até a morte, morte de cruz. Ele foi humilhado quando clamou que estava com sede e lhe deram vinagre para agravar a sua sede. Jesus suportou o sofrimento físico, o semblante desfigurado. Não havia beleza nele, ele não tinha aparência nem formosura. A nossa falência moral estava sobre ele. Todos os nossos pecados foram lançados sobre ele, seu rosto ficou desfigurado, ele foi feito pecado, maldição, seu corpo foi ferido, ficou ensanguentado, seu corpo se tornou cheio de hematomas e chagas, toda a nossa tragédia foi lançada sobre ele. O Criador foi cuspido pela criatura. Agora, já arqueado e machucado pelos açoites, com seu rosto ensanguentado, empreende uma longa caminhada em direção ao Calvário. Sua fronte está ferida e sangrando, seu corpo febril lateja debaixo das chicotadas e dos empurrões. Começa a grande marcha para a morte do juízo. A maior marcha da história, não com roda dos carros de guerra, nem com estrupido febril dos cavalos, mas com o ruído dos passos de um homem andando sob o peso do seu próprio cadafalso. Jesus marcha arrastando consigo as máscaras da humanidade, marcha debaixo da zombaria da multidão, seu corpo titubeia, cai, mas é levantado aos empurrões e sob fortes açoites prossegue a marcha. Jesus é erguido no leito vertical da morte, suas mãos foram rasgadas, seus pés pregados no lenho, foram 6 horas de vergonha e horror, ali suspenso entre a terra e o céu, sofreu sede, dor, vergonha, humilhação, abandono, ali desceu ao inferno, para nos libertar do cativeiro do pecado. O próprio universo entrou em convulsão, houve trevas, o sol cobriu seu rosto de vergonha, as pedras se lançaram dos vales, os túmulos foram abertos. Verso 5 diz que Jesus foi ferido, ferimentos de acordo com a definição de cada tortura que ele recebeu, de cada tortura que ele passou, que ele foi submetido. Meus queridos e amados irmãos, a recompensa de Jesus, a recompensa de todo sofrimento, a recompensa de tudo que ele passou, é você. Você é a recompensa de Jesus. Ele fez tudo isso. Ele se submeteu a tudo isso por você, por mim, por todos nós, pelos nossos que já se foram, por aqueles que estão hoje em toda parte do mundo. A recompensa do Senhor Jesus é você, é o seu arrependimento, é a sua volta para Ele, é a sua conversão. Rejeitar Jesus é crucificá-lo de novo, é cuspir no seu rosto outra vez. Recebê-lo traz alegria. Cristo suportou tudo para conquistar você. Ele ama você. Você é a recompensa dele. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Ministério de Louvor. Vamos cantar um hino do cantor cristão 396. Foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus.